Boa tarde, nós vamos iniciar agora a continuação das aulas de gestação e as alterações do corpo da mulher, tá? Então, nós já iniciamos na aula online, ao vivo, e agora vamos dar continuidade a ela com essa aula gravada. Então, vamos lá aos slides. Nós paramos nesse slide. Vocês podem acompanhar aí, tá? Que seria a formação da placenta, tá? Então, e a fisiologia do líquido amniótico. Então, vamos lá. Então, a gente sabe que entre o 7º e o 12º dia, esse blastocisto, que é essa diferenciação da célula fecundada, se tornou um blastocisto, né? Ele vai ser totalmente englobado, envolvido, né? Ele está totalmente nidado ao endométrio, tá? E ele vai ser envolvido pelo endométrio e pelo córium, que é essa parte do útero, tá? Endométrio e o córium, essa partezinha aqui. Ele vai se diferenciar em duas camadas, uma camada mais interna e uma camada externa, tá? Essa camada interna, a gente dá o nome de citotrofoblasto, tá? Ela vai formar a parte mesmo do embrião, tá? Vai se diferenciar em embrião. Essa parte aqui, a parte externa, a gente considera que ela vai se transformar nos anexos embrionários. A gente dá o nome dela de sinciciotrofoblasto, tá? Que é essa parte externa, tá? Então, o citotrofoblasto, ele vai se diferenciar no embrião, e essa outra parte, que é o sinciciotrofoblasto, que ela é mais externamente, vai se diferenciar nos anexos embrionários. E quais são os anexos embrionários? Cordão umbilical, placenta, tá? Líquido amniótico, certo? Então, depois que o blastocisto, que é o óvulo fecundado, se nidou, foi completamente envolvido pelo endométrio e pelo córeo, vai acontecer essas duas diferenciações aqui dessas células, tá? Aumenta a quantidade de líquido aqui, entra líquido e há essa divisão das células aqui. Uma vai se transformar em embrião, a parte interna e a parte externa nos anexos embrionários. O próximo slide é a figura mesmo da placenta já formada. Então, quando se fala em anexo embrionário, a gente está falando disso aqui, ó, tá? Da placenta, que é totalmente enraizada, cheia de veias, cheia de vasos, cordão embrionário, tá? E aqui nessa foto tem o bebezinho, a parte do embrião que se transformou no feto, tá? Lembrando que o embrião vai se diferenciar em feto, tá? A partir da 20ª semana, ele já é considerado um feto, tá? Então, agora, dessas primeiras semanas, ele é um embrião, tá? Então, depois ele passa a ser feto e quando nasce, o neném, tá? Mas dentro da barriga, ele é um feto. A gente observa o cordão envolvido pela placenta e a gente vai observar que ele não vai ter contato com o sangue materno, tá? A placenta, a gente chama de barreira placentária, seria para isso. Protege o bebê do contato nocivo de algum hospedeiro, de algum vírus que possa ter vindo da mãe para o bebê. Então, o bebê só entra em contato com a mãe pelo cordão umbilical, tá? E aí, esse cordão é responsável por passar oxigênio e nutrientes, tá? Mas essa barreira placentária é para isso, para evitar que algum agente nocivo entre em contato com esse feto. O bebê, antes de se tornar bebê, antes de se tornar feto, aquelas células, né? Então, a célula fecundou, se transformou em blastocisto, depois se diferenciou em citofoblasto, tá? E aí, para formar o embrião, essa parte interna do citofoblasto,
ele vai se diferenciar em paredes, tá? E essas paredes, essas lâminas, perdão, vão formar folhetos germinativos, tá? Então, por exemplo, a formação do bebê se dá até a 12ª semana de gestação, né? Depois, o bebê vai fazer o quê? Vai só crescer e engordar, tá? Então, a parte que o bebê ele é formado realmente é aqui, até a 12ª semana. Então, já se transformou em blastocisto, já está se diferenciando em células para se tornar um embrião. E para isso eu preciso de formação laminares, eu preciso de formação para germinar realmente. E aí, eu preciso desses 3 folhetos, tá? Eu preciso dessas 3 diferenciações. Preciso da formação da ectoderme, da mesoderme e da endoderme. A ectoderme, a gente considera que seria o folheto, vamos acompanhar aqui na figura, um folheto mais externo, tá? Perdão. A ectoderme seria responsável pela formação do quê? Da epiderme, dos anexos, seriam pelo, unha, glândula sudorípara, glândula sebácea e o sistema nervoso, tá? Então, a ectoderme, esse folheto aqui mais externo, ele vai se diferenciar em tecido epitelial e tecido nervoso, tá? Então, a ectoderme vai se diferenciar em tecido epitelial e tecido nervoso. Lembrando que essa formação desses folhetos é antes da 12ª semana, tá? Então, a gente observa que até a 12ª semana, o bebê ainda está em formação. Depois, ele já está formado. Então, qualquer intercorrência que tenha acontecido até a 12ª semana de gestação pode ter alteração de formações? Má formação? Sim, porque pode atrapalhar alguma formação de qualquer um desses folhetos, tá? A gente observa que a mesoderme, que seria esse folheto aqui intermediário, no meio, tá? Esse folheto aqui, esse conjunto de células, vai formar a mesoderme, que se situa entre a ectoderma e a endoderma, então ela fica no meio mesmo. Ela vai se diferenciar em derme, sistema muscular, sistema esquelético, sistema cardiovascular. Olha aqui, sistema cardiovascular. Então, qualquer problema congênito, tá? O problema vai acontecer a partir da formação da mesoderme, tá? Sistema urogenital. Por quê? A mesoderme vai formar os tecidos conjuntivos, o tecido epitelial, o tecido muscular, tá? Então, qualquer alteração cardiológica, urogenital, tem crianças que nascem com a gente chama de sinéquia vaginal, meninas nascem com sinéquia vaginal. Então, como se a vagina ela não tivesse abertura, nasce tudo coladinha. Qualquer alteração entre um desses sistemas, sistema muscular, esquelético, cardiovascular e urogenital, é a formação da mesoderme, que aconteceu o problema, tá? Então, a formação do tecido conjuntivo, tecido epitelial e tecido muscular, certo? A endoderme, que seria o folheto mais interno, é responsável pelo revestimento dos sistemas, tá? Então, sistema digestório, sistema respiratório, revestimento da bexiga. Então, ela vai formar o tecido epitelial, tá? Então, o endoderme vai formar o tecido epitelial, os revestimentos dos órgãos internos, órgãos como estômago, tá? Formar glândulas salivares, fígado, pâncreas, certo? Então, a endoderme seria a formação desse tecido epitelial, tá? Então, a gente tem a ecto, a meso e a endoderme. Lembrando que a formação de todos esses folhetos embrionários se dá antes da 12ª semana.